Você está dentro de um corpo e o corpo meio que pertence a você. Imagina o Homem de Ferro. Quem está dentro do Homem de Ferro? Oi? Tony Stark. Tony Stark. Tony Stark é o quê? O condutor. É um ser humano. O que essa armadura torna o Tony Stark? Mais forte, que mais? Corajoso, poderoso, falar o que aí? Rápido. Ótimo. Agora, o que seria o Tony Stark sem essa armadura? Excelente. Excelente. Mas a pergunta é, ele teria os superpoderes que a armadura proporciona? Não tinha. Não tinha. Então, pegando esse exemplo do Homem de Ferro, imagina que o seu ser, esse ser maior, está habitando em uma armadura. Essa armadura que a gente chama de corpo. Essa máquina que a gente chama de corpo. E olha que coisa interessante. Tudo o que você faz através desse corpo. Olha que complexo até a frase. Tudo o que você faz através dessa máquina que você chama de corpo. Dessa máquina que você está habitando, essa máquina que você ganhou ao nascer. Se por um acaso você trabalha, você vai trabalhar com que máquina? Com o seu corpo. Se você cuida dos seus filhos, você vai cuidar dos seus filhos através de que máquina? Com o seu corpo. Se você tem um parceiro ou uma parceira, você vai se relacionar com essa pessoa com que máquina? Se você tem amigos, vai sair com seus amigos, curtir, farrear, fazer o que quiser, você faz com que máquina? Com o seu corpo. Então perceba que a vida, ela é composta por áreas, e em todas as áreas você faz tudo através do seu corpo. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Você faz tudo o que você faz através do seu corpo. E esse corpo, essa máquina incrível que a gente ganhou, ela é composta de ossos, articulações, músculos, nervos, órgãos. Cada estrutura dessa tem a sua função. E apenas um único órgão é o cérebro. Apenas um órgão dessa máquina é o que a gente chama de cérebro. E o cérebro, por sua vez, ele é um dos responsáveis pelo comando central do seu corpo. O cérebro, ele é responsável pelo sistema nervoso central, que é o seu cérebro, tronco encefálico e medula espinhal. Se acontecer algum trauma no seu cérebro, no tronco ou na medula, todo o seu corpo vai sentir. Em paralelo a isso, depois do sistema nervoso central, que é cérebro, tronco e medula, vem o sistema nervoso periférico, que são os nervos que vão irradiar o seu braço, o seu tronco, a sua perna. Ou seja, o seu cérebro manda comando para todo o seu corpo, assim como o seu corpo manda informações sensitivas para o seu cérebro. Por isso eu quero que você entenda o seguinte, ó. O seu cérebro, ele é um órgão, e assim como o seu músculo, ele é treinável. O seu cérebro, ele é treinável. Assim como tem terapia para pulmão, assim como tem terapia para coração, assim como tem terapia para o músculo, o seu cérebro, ele deve ser treinado. E o que vocês estão fazendo aqui hoje na imersão? Treinando o seu cérebro. E esse cérebro, ele tem funções voluntárias, como por exemplo, levantem a mão direita. Agora levantem mais alto. Agora o máximo que puder. Quem comandou isso? O seu cérebro. O seu cérebro, ele tem o poder de comandar ações voluntárias. Você tem consciência disso, você manda nisso. Em contrapartida, o seu cérebro também tem ações involuntárias. Por gentileza, confiram aí se o coração de vocês está batendo. Está batendo? Que bom que está batendo. Um pouco mais rápido agora, eu confesso, por causa dos agachamentos. Então você não tem controle
Você não tem gestão sobre as batidas do coração. Só que a gente pode o quê? Influenciar. Mas a gente não consegue controlar. Como é que a gente influencia o coração? Como é que a gente influencia o coração? Oi? Atividade física, que mais? Emoções, que mais? Respiração. Ótimo, tudo isso influencia na velocidade da frequência cardíaca, mas não conseguimos controlar porque é involuntário. E para que essa orquestra fisiológica aconteça, o nosso cérebro nasce com 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio pode fazer entre 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Então a capacidade de conexão neural é quase que infinita. Só que qual que é o legal disso tudo? O legal é que com o tempo a gente vai aprendendo padrões de comportamento, padrões de ações, é o que a gente chama de hábitos. E quanto mais forte for esses padrões, menos necessita dos neurônios. Então a gente vai perdendo neurônios com o tempo. Então na vida adulta a gente chega próximo de 85 bilhões de neurônios. E é neurônio pra cacete. É neurônio pra cacete. E a gente pode mudar a forma como esses neurônios se conectam com outros neurônios. É o que a gente chama de hábitos. A gente consegue mudar os nossos hábitos. Hábitos para quê? Fazer diferente aquilo que não está legal na nossa vida. Fazer diferente para que a gente consiga resultados diferentes, inclusive na nossa vida. Porque para pensar. Nós somos, nós recebemos, nós ganhamos, nós faturamos como consequência de tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente construiu. E se por um acaso o que nós somos, ou o que temos, ou o que recebemos é pouco, o que devemos fazer? Mudar as ações. E mudar a ação é o quê? Mudar os hábitos. Então vocês aqui estão tendo uma ótima oportunidade para treinar a sua mente, aumentando a performance dela, para elas construir novos hábitos e gerar novos resultados. E só que o cérebro humano, ele tem um gasto energético muito grande. Para que toda essa orquestra fisiológica funcione, você gasta aproximadamente 20% de toda a sua energia. Então é muita energia para o cérebro funcionar. E a propósito, ele não desliga. Só quando você morre. Só quando você morre. Então ele não desliga. Eu estou dormindo, estou descansando a mente. Tá, não. Porque se o cérebro descansasse, você iria parar o coração quando estivesse dormindo. Ia parar de respirar enquanto estivesse dormindo. Então o cérebro não para. E para isso, ele tem 3 premissas básicas. Primeiro ponto. Poupar energia. Quem aqui estava com preguiça de agachar? Pode levantar a mão e sendo sincero. Quem estava com preguiça de agachar? Isso. Premissa básica. Manter um mínimo de gasto de energia para quê? Manter a sobrevivência. Segundo ponto. Se o habitat que você estiver for favorável, não emitir perigo à tua sobrevivência, ele vai fazer o máximo possível para procriar. Para quê? Para ter mais pessoas no teu bando e, consequentemente, com mais pessoas, você vai gastar menos energia, porque tem mais pessoas para dividir a tarefa com você. Então, o cérebro não tem uma função de procriar. Por isso que, sim, seres humanos são sexuais. E se a gente não tratar a sexualidade como algo natural, então a gente não tem nenhuma função biológica aqui. Até porque nós estamos aqui hoje porque 2 pessoas transaram lá atrás. E se a gente não falar de transa com a naturalidade, a gente está bloqueando um instinto absolutamente natural e primitivo do ser humano, que é transar. Está fazendo sentido o que eu estou falando, turma? E até meio grosseiro, né? Ouvir a palavra transa. É porque existe uma série de tabus que colocaram na nossa mente. Mas para pensar, quem aqui é casado? Ou tem relacionamento? Então perceba que transar é absolutamente normal. E a gente precisa falar sobre isso com naturalidade. E a terceira premissa básica do cérebro humano é fazer tudo isso, poupar energia, procriar para garantir a nossa sobrevivência. Simples assim. E o cérebro humano, ele tem essas antenas biológicas, que são antenas para acessar informações do mundo externo para dentro do cérebro. E para isso a gente utiliza o que a gente chama de 5 sentidos. Quer ver um exemplo? Observem uma coisa na sala que vocês não tinham observado antes.
Alguém já encontrou alguma coisa que vocês não tinham observado? Pode falar. Já viram tudo? Ótimo. Isso, legal. Vamos lá. Prestem atenção aos sons que estão aqui nessa sala. Prestem atenção à textura do tecido. Aos sons. Então entenda que os nossos sentidos são nada mais nada menos que antenas biológicas para pegar informações do mundo externo para dentro da nossa mente. E qual que é o desafio? É que no mundo existem, ou possíveis para a gente absorver, 2 bilhões de bits de informações. E o nosso cérebro, por questão de sobrevivência estratégica, só consegue captar 48 bits de informações. Então o cérebro ele tem uma certa resistência a assuntos complexos, ou tudo aquilo que não é fundamental para a nossa vida. Por exemplo, tocar e sentir a textura é vital para a nossa sobrevivência? Não. Então você não prestou atenção. Os sons que estavam na sala, exceto do palestrante, é vital para a tua sobrevivência? Não. A menos que viesse uma explosão para você sair correndo. Então entenda que a gente está repleto de informações o tempo todo, só que o nosso cérebro literalmente faz uma peneira, faz uma seleção de tudo aquilo que é importante ou não para captar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa mente, que é algo tão subjetivo, tão complexo, tão grande, não é nada mais nada menos que o funcionamento do nosso cérebro. A nossa mente não é nada mais, nada menos do que o funcionamento natural do nosso cérebro. Então, se por acaso nós temos uma mente poderosa, uma mente em alta performance, significa dizer que o cérebro tem conexões neurais que possibilitam a nossa alta performance. Assim como se nós temos uma mente que nos coloca para baixo, que nos deprime, que nos dá potencial energético para agir, para ação, significa dizer que o nosso cérebro tem conexões neurais que nos impedem de fazer isso. Mas qual que é o problema, Adriano? Tu está falando tanto, eu não estou entendendo absolutamente nada. O problema é isso aqui, ó. O problema é o que eu chamo de jogo zero. E o que é isso? É você, enquanto ser humano, querer um resultado melhor, querer faturar mais, querer melhorar o seu relacionamento, querer melhorar o relacionamento com seus filhos, querer ter uma vida mais saudável, querer ser mais produtivo, querer, de alguma forma, melhorar de vida em linhas gerais, e a sua mente não compra a ideia. A sua mente te sabota. Ou, às vezes, pior, o teu corpo não aguenta. A tua forma física não ajuda. O teu condicionamento não facilita as coisas. A máquina que você está habitando não está condicionada para bater a tua meta. E o que acontece com isso? Porra, simplesmente acontece aquela inconstância emocional. Por exemplo, no início do mês, vamos embora, bater a meta. Aí chega no meio do mês, aquele potencial energético não está tão aflorado e você baixa a sua performance. E você fica desmotivado. Aí tem que vir o teu chefe te apertar para você se motivar de novo. Você fica nessa inconstância emocional. No relacionamento é a mesma coisa. Tem picos de satisfação do teu relacionamento, mas em linhas gerais o relacionamento não está tão legal. Fica nessa inconstância emocional. Pior que isso é o teu cansaço físico. Imagina, vamos aqui desenhar uma historinha. Todo mundo aqui trabalha? Sim ou não? Legal. Vamos imaginar a vida de um ser humano. Vamos dar um nome a esse ser humano. Qual o nome desse ser humano? Qual o nome desse ser humano? Qualquer nome. Diego? Diego, vamos lá. Diego. Vamos imaginar a vida do Diego, que não é esse Diego, é outro Diego hipotético, tá? Imagina que Diego acorda às 5:30 da manhã. Calma, Diego, não é você não. É outro Diego. É outra pessoa que não tem nada a ver, tá nem aqui, a gente nem conhece. Imagina que o Diego acorda às 5:30 da manhã. Imagina que o Diego sai para trabalhar às 6, pega um trânsito infernal. Aí imagina que o Diego tem uma meta para bater. Aí ele passa 8, 10 horas trabalhando,
o chefe enchendo o saco, cobrando, uma série de planilhas, uma série de metas a bater, uma série de ações a serem feitas, e o corpo dele fica o quê? Cansado. Diego mal tem tempo para comer. Ele vai no iFood e pede qualquer guloseima para encher a barriga, porque tempo dele é ouro, tempo é dinheiro, time is money. Então ele, para otimizar o tempo, vai lá, faz qualquer tipo de refeição e já emenda no trabalho novamente, se entope de café para tentar energizar o corpo, porque o corpo dele não está mais aguentando de tanta coisa que tem que fazer. Aí Diego larga às 18 horas, pega um trânsito para ir para casa, chega em casa, tem 2 filhos que querem atenção, e ele não consegue brincar com os filhos porque ele está o quê? Exausto e tem que entregar um relatório para amanhã cedo. E em contrapartida ele tem que tomar banho, tem que jantar. Aí quando termina de jantar, ele vai assistir Netflix para dar uma relaxada, afinal de contas, ninguém é de ferro. Então ele vai assistir, sei lá, Game of Thrones, uma série super legal, super tranquila, com cabeças rolando, com braços sendo amputados, super legal de se ver. Então ele já vai dormir ou vai deitar com aquela pressão mental de morte e uma série de cobrança acontecendo na vida dele. Aí ele vai deitar, tem a mulher dele que quer relação sexual, quer transar, mas ele está o quê? Cansado. Isso... Não, mas não é esse Diego, é outro Diego. Então preste atenção aqui, ó. Aí ele vai deitar o quê? 00:30 para acordar às 5:30 da manhã. A minha pergunta é, como que ele vai acordar amanhã? Cansado, moído. Isso de segunda a sexta-feira, quando não tem uma intervenção no final de semana, né? Então entenda que você vive, que você tem essa experiência humana através desse corpo. E o pior de tudo é que quando o corpo não está condicionado, nós temos uma tendência absolutamente biologicamente natural de reduzir os resultados. Então, um corpo cansado, uma máquina descondicionada, uma máquina mal nutrida, tem uma tendência a produzir menos, ser menos criativo. Obviamente, se eu produzo menos, se eu crio menos, eu provavelmente vou faturar menos. Isso gera o quê? Insatisfação pessoal, mental. Você não brinca com seus filhos porque você está cansado e não tem relação sexual com sua parceira. O seu relacionamento vai estar uma bosta. Tudo isso porque você não está cuidando dessa máquina que você usufrui para viver. Vê que louco, velho. E o que eu estou falando aqui dessa história não é muito distante da nossa história. Provavelmente em algum ponto você... Porra, bicho, isso aqui tá pegando para mim. Então entenda que corpo e mente em alta performance é fundamental para você existir. Um corpo condicionado não é uma questão de estética, é uma questão de saúde física e mental. Significa dizer produtividade. Significa dizer possibilidade de faturar mais, porque você está mais condicionado para trabalhar mais, render mais, bater meta e ter vida social, vida amorosa. Porra, quantas vezes a gente deixa de ter um momento legal com quem a gente ama porque a gente está cansado? Porque a gente está descondicionado. Porque quando a gente chega em casa, a gente só quer o quê? Cama. A máquina não aguenta, velho. A máquina está pedindo, me socorra, pelo amor de Deus. E quando a gente estica muito a máquina, ela dá indícios para você que ela precisa de manutenção. Assim como o nosso carro, quando passa o tempo da manutenção, ele aciona lá, ó, manutenção, manutenção, manutenção. O nosso corpo também tem um sistema de alerta, que são as doenças. Doenças psicossomáticas. Aí aparece doença na pele, aí aparece doença nas articulações, doenças musculares, doenças mentais, sobrepeso, obesidade. O corpo dá indícios da forma como você está cuidando do seu corpo.
Tem uma frase, e é até bem pesada, na verdade, essa frase. E eu quero que vocês absorvam essa frase com o maior carinho do mundo, tá? Com o maior carinho do mundo. Tem uma frase no mundo da performance física que fala assim, ó, e ela é bem dura e bem seca. Você tem o corpo que merece. Você tem o corpo que merece. E para pensar assim, ó, merecer no sentido mais amplo da palavra de merecimento. Porque imagina que você está condicionado. Você está forte, você está produtivo, você está ágil, está criativo. Significa dizer que você está cuidando dessa máquina, que você está se alimentando bem, que você está cultivando bons hábitos. Oh! Eu quero que vocês façam um exercício agora. Façam um exercício agora. Fiquem quietinhos aí onde vocês estão e lembrem de uma árvore. Lembrou de uma árvore? Legal. Imagina que essa árvore tem frutos. Lembrou qual fruto é a tua árvore? Maçã, o que mais? Manga. Legal, 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 legal. Imagina agora que tem algum bichinho se alimentando dessa frutinha. Qual é o bichinho? Saguim. Legal, legal, legal. Agora imagina assim, ó, que tem um outro animal maior que o saguim que está se alimentando do saguim. Ótimo. Vai imaginando aí. Agora tem um bichinho muito maior, que é maior do que o bichinho que comeu o saguim, que comeu a manga que estava na terra. Isso é o que a gente chama de cadeia alimentar. Para pensar assim, ó. E que papo viajado, cara. Vocês já pararam para perceber que a Terra, a Terra tem energia para fazer uma coisa muito grande sair dela? A Terra tem energia para dar vida a uma coisa que vai alimentar outras vidas e que vai gerar oxigênio para nós aproveitarmos. E, além disso, gera frutos para que a gente possa comer ou que os outros bichinhos possam comer. E que esses bichinhos podem, inclusive, nos nutrir. Ou, de repente, a gente pode comer o matinho ou a raiz. Percebeu que tudo isso tem vida? Tudo isso tem vida, tem energia da terra. Em contrapartida, na nossa correria, o que a gente faz? McDonald's, batatinha, Coca-Cola, saca? Pizza. Tudo aquilo que não tem vida. Tudo aquilo que... Batatinha frita, recheada no óleo. A maioria do que a gente chama de embutidos e processados tem uma mínima parte de matéria-prima animal ou vegetal ou que já teve vida. Mas a grande parte é conservante. Porque é comércio, é escala. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, ó. A sua alimentação é matéria-prima da sua existência. Vê que louco. Para pensar. A sua alimentação é matéria-prima da sua existência. Se por acaso, ao longo do meu dia, eu só me entupo de fast food, eu não vou ter qualidade biológica para fazer a máquina que estava cansada produzir bem. E mesmo assim eu forço a máquina. Então eu não durmo bem, eu não como bem, e mesmo assim eu quero ter resultados. E mesmo assim eu quero produzir. E mesmo assim eu quero criar. Então minha sugestão, minha segunda dica é: coma o que tem vida. Eu não estou dizendo para você ser vegetariano. Eu não estou dizendo para você ser carnívoro. Eu não estou dando nenhuma dica alimentar. Só estou dizendo para você comer ou dar prioridade àquilo que já foi e que tem vida. Porque isso vai te proporcionar energia vital para a máquina que você está habitando. Oi? Pode falar. A gente come. Quem é vegetariano, come matinho. Não tem problema. Quem é carnívoro, come os bichinhos. Mas comam vida. Comam vida, galera. Para pensar assim, ó. Imagina
aquele personagem que a gente criou. O cara dormiu mal. Aí, num caminho do trabalho, o cara parou em algum canto para comer alguma bobagem. E só come bobagem no café da manhã, no almoço. E no final da tarde ele vai ter uma reunião importante. Como que você acha que vai estar o nível energético dele durante a reunião no final do dia? Lá embaixo. Porque não tem qualidade biológica para fazer acontecer. Então, durmam bem. Segundo, comam vida. E a terceira dica para a gente encerrar nosso bate-papo, eu como bom personal trainer, treine. E por que treine, Adriano? Por que eu preciso treinar, Adriano? Assim como a sua alimentação é matéria-prima da sua existência, o que você faz turbina a sua matéria-prima. O exercício que você faz turbina a matéria-prima. Certa vez eu dei uma palestra a um grupo de executivos de alta performance em uma grande rede nacional aqui. Eu não posso, por questão de ética, falar o nome. Mas os caras não treinavam. Os caras não se alimentavam bem. E a pessoa que me contratou falou justamente isso, Adriano, os caras estão improdutivos. Aí eu perguntei, quem é que se alimenta bem? Não é por causa da reunião, não é por causa da correria, não é por causa do trabalho. Tá bom. Quem é que treina? Não é por causa da reunião, não é por causa da correria, não é por causa do trabalho. Aí eu cheguei para eles e perguntei, como é que vocês querem atender mais clientes fisicamente se vocês estão cansados fisicamente? Como é que você quer marcar mais reuniões e ser mais assertivo nas reuniões, ter uma margem de conversão maior nas reuniões, se vocês não estão parando para pensar estrategicamente nas reuniões, porque o corpo está cansado e tem que atender um cliente atrás do outro? Então a galera parou e pensou, porra, velho. Depois dessa palestra, eu entrei em contato com a pessoa que me contratou. E a pessoa falou, Adriano, eu quero te agradecer. Porque a maioria das pessoas estão se alimentando bem, estão trazendo sua marmitinha de casa. Quem não está trazendo a marmitinha, está trazendo um potinho de castanha, está trazendo um suquinho, está trazendo uma proteína, estão se alimentando melhor e eles estão mais produtivos. Eles estão se exercitando. Quem não está fazendo musculação, está fazendo uma caminhada, está fazendo alguma coisa antes de vir treinar. E percebe assim, ó, tem vezes, na boa, tem vezes, não sei se é só eu, mas tem vezes que a gente está com um BO no trabalho que fica martelando a nossa mente e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer porque travou. A nossa mente bugou, a gente não consegue enxergar possibilidades, soluções, resolutividade. Sabe uma boa sugestão? Isso aqui, ó. Vocês querem uma solução melhor? Isso aqui, ó. Vocês querem uma solução melhor? Isso aqui, ó. Vocês querem uma solução ainda melhor? Isso aqui, ó. O que eu estou fazendo com isso? O processo criativo se dá quando você não pensa no processo criativo. O processo resolutivo se dá quando você vê que contraintuitivo. Se dá quando você não pensa no problema. É quando você está andando aqui, vou dar uma corrida em boa viagem, porra, estou estressado hoje, vou dar uma relaxada. Aí daqui a pouco você vê um passarinho que faz associação com a árvore, que faz associação com a nutrição, que faz associação com, porra, meu negócio pode ser resolvido assim, porra, vê que massa. Vai. Você resolve um problema treinando. Por quê? O cérebro aumenta o exercício aumenta a oxigenação cerebral. Mais oxigênio, mais nutrientes. Então a tensão neurológica que estava, ela dissipa. Então você faz novas conexões neurais. Então você enxerga a vida de uma outra perspectiva. A gente sai do problema. Então você precisa entender assim, ó. Cuidar do seu corpo não é uma questão estética, pô. É uma questão de saúde. Além de uma questão de saúde, é uma questão profissional. Tá fazendo sentido, turma? Sim ou não? Então, ó,
Só para a gente finalizar aqui, os gregos foram muito sábios, né? Mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo são. Então, quanto mais eu treino, mais eu turbino minha mente. Quanto mais eu turbino minha mente, mais eu impulsiono meu corpo. Tá tudo conectado. E ó, guerreiros não nascem prontos. Guerreiros não nascem prontos. Eu tô vendo um monte de guerreiro aqui, pô. Eu tô vendo um monte de guerreiro aqui. Um monte de Tony Stark aqui, pô. Minha sugestão é: turbine a sua máquina. Turbine o seu corpo. Turbine o seu corpo e turbine, consequentemente, a sua vida. Obrigado a todo mundo.